Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Quarta Verde, mais uma Quarta Verde, e hoje particularmente verde, porque o verde se contrasta no cinza, né? Então vai ser muito interessante hoje. Estamos organizando isso pela PUC-Rio, para a pós-graduação em Paisagismo Ecológico, né? Estamos na quarta turma, inclusive essa é uma aula aberta da quarta turma. A pós-graduação em Paisagismo Ecológico da PUC-Rio, ela junta 6 departamentos da faculdade: engenharia, biologia, ciências sociais, direito, arquitetura, urbanismo, geografia, entre outros, além de ter convidados de outras faculdades, como as federais e de algumas faculdades internacionais, né? Então, é um grande prazer que recebemos hoje mais, não vou dizer de alunos, mas mais participantes, né? Porque eu acho que o conhecimento ele é feito para ser disseminado, né, em boas sementes. E esse webinar está sendo gravado. Então, se alguém tem problema em aparecer na câmera, pode ser que de vez em quando apareça, mas é muito excepcional. Mas, se não, a gente convida vocês todos a ligar as câmeras, a gente se olhar olho no olho, né? Por mais que a gente tenha ainda aí no finalzinho dessa pandemia aí, é muito bom de poder se olhar, poder estar conectados. Estamos aqui entre colegas, entre amantes, defensores e guerreiros e guerreiras, principalmente do verde. E hoje vamos receber um convidado muito especial, o André Graziano, que eu deixo a Cecília apresentar. Por favor, fiquem à vontade para se apresentar, seu nome, qual o âmbito de trabalho acadêmico ou mais técnico que você encontra, de onde você é, aqui no chat, a gente vai acompanhando. E bom webinar a todo mundo. Cecília, por favor. Oi, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Mais um encontro na nossa Quarta Verde. Quero muito que quem puder ligue a câmera para a gente poder se ver, porque eu acho que é uma coisa completamente diferente da gente, apesar de ser virtual, né? A interação com a câmera aberta é muito melhor do que a gente ficar se vendo enfim, sem se ver no selinho. Eu sei que tem gente que tem restrições e, enfim, diversas ordens, mas isso aí é muito bom. Se puder renomear pelo nome que você é conhecido, a sua etiqueta também é uma coisa bacana, porque aí a gente grava mais um nome que a gente lê, né? Eu vou até renomear o meu, botar meu nome inteiro, que eu não sei porque que eles cortam o meu nome do meio, que é importante. Um prazer muito grande mesmo estar aqui mais uma vez. Eu nem sei quantas vezes a gente fez isso durante a pandemia, né? Em série, em aulas avulsas, e agora nesse ciclo. Já é a segunda aula desse ciclo. Semana passada a gente teve a Marta Farrardo, semana que vem a gente tem o Paulo Pellegrino, na seguinte é o Tim Bitley, depois eu já esqueci, mas são os 10 no total. As 10 pessoas assim, muito importantes nessa área que a gente trabalha. Então, ponham, por favor, os seus nomes também, seus contatos, a instituição, cidade de onde vocês vêm, aí no chat para a gente ouvir. E vão colocando também perguntas e comentários ao longo da apresentação do André Graziano, que eu tenho o prazer, a honra de receber hoje. Eu e o Pierre temos a honra de tê-lo aqui, André, e escutar o que você tem para ensinar para a gente sobre o que tem feito lá em São Paulo. Eu acho que trabalhar em São Paulo não deve ser um desafio grande, porque São Paulo é uma megalópole, com todos os problemas de uma megalópole, né? E uma megalópole no Brasil. Acho que tem aí desafios ainda maiores, então vai ser muito bom a gente escutar de você as suas atividades e como você tem conseguido tocar o Gentileza Urbana, né? Eu acho que é muita inspiração e muito obrigada por ter aceito o convite e uma honra estar com você aqui hoje. A palavra é sua, né? Pode compartilhar a tela. Quando você, se quiser se apresentar antes, aproveita, né? Se apresenta e depois compartilha a sua tela aí para a gente poder ouvir você, mostrar para a gente o que você tem feito.
Tá? Enquanto isso, a gente vai estar acumulando aqui as perguntas e comentários, enfim, que vão estar no chat, para trazer no final. Tá ótimo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, Pierre, Cecília, enfim, da PUC. E, de fato, São Paulo é um desafio, mas essa é a grande vantagem. Quanto maior o desafio, maior a nossa, como é que fala, gana, né, para conseguir fazer virar uma realidade, um sonho que começou lá atrás. Eu vou apresentar daqui a pouquinho aqui essa apresentação que fiz junto com a Carol. Por gentileza, tinha um núcleo duro, que eram sempre três pessoas, a Carol Prado, que é a nossa jornalista e motivadora, mais do que qualquer outra, o Rodrigo Silva, que é nosso biólogo, eu pela parte da arquitetura, da paisagem, e temos também, sempre tivemos o apoio do Remi, da engenharia, que era o coordenador de obras da SUB. Todos nós não estamos mais na subprefeitura da Sé hoje, estamos na São Paulo Urbanismo, porque o ex-subprefeito virou presidente da São Paulo Urbanismo, e aí nós fomos convocados para começar a fazer esse tipo de ação como uma política pública para a cidade. E agora a gente já percebe jardins de chuva brotando em quase todas as subprefeituras. Não é o Gentileza envolvia muito mais coisas, o jardim de chuva era uma das modalidades, mas eu espero que aqui na apresentação consiga deixar isso mais claro, com imagens, enfim, desenhos, informações das mais diversas. E aí peço que quando tiver alguma dúvida, quiser saber algo extra do que está apresentando, enfim, do momento que tiver na apresentação, vocês vão me dando um toque e a gente vai trocando figurinhos aqui, tá bom? Para dizer, sou um arquiteto formado no ano 2000, um mestrado em paisagem e ambiente também pela FAUSP, e com doutorado na educação da Unicamp, cujo tema tem tudo a ver com isso que estamos fazendo hoje em São Paulo, que é a paisagem educativa. Então, um estudo um pouco mais específico sobre como a paisagem educa, né? Seja para bem ou para mal, a paisagem educa. Então, cabe a nós a decisão de auxiliar em que mensagem ou que exemplo nos interessa passar às pessoas que, de uma forma ou de outra, interagem conosco, né? Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Foi? Foi, só não está em tela cheia. Não foi. Pronto? Não colocar a tela cheia, é ótimo. Foi. Está na cheia aqui, para você está também ou não? Tá ótimo. Agora sim. Tá. Então, gentileza urbana como ação na paisagem da cidade. Aqui é a foto do nosso maior jardim de chuva, talvez seja o maior do Brasil hoje, que é a Rua Major Natanael, que liga, para quem conhece São Paulo, o Espigão da Paulista, nesse caso aqui a continuação da Paulista, que é a Avenida Doutor Arnaldo, até o Estádio do Pacaembu. Isso é um conjunto de cerca de 13 jardins, dá para perceber alguns aqui na lateral, então as laterais da avenida, mas a grande área de ação que tivemos foi o canteiro central, que hoje, onde vocês veem esse canteiro de vedélias e gerivás, isso era tudo concreto ou asfalto. Essa nossa vedete ficou pronto para a última corrida São Silvestre que teve em São Paulo, que passava por aqui. Então ele está agora mais de um ano de vida. E para chegar a ele, buscando uma forma de mostrar de onde esse percurso pela paisagem passa, né? Essa aqui é a minha segunda passagem pela Prefeitura de São Paulo. Eu tive antes disso tudo, a Prefeitura em Campinas, com desenho de parques e praças, enfim, chamado DPJ. Acho que no Rio é DPJ também, né? Historicamente, eu acho que a sigla é essa.
e trabalhando na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras em São Paulo, porque São Paulo, como bem disse a Cecília, é uma megalópole. Uma prefeitura não dá certo, nós temos 32 prefeituras dentro dessa cidade. E em 2006, nós colocamos em prática algumas das estratégias e das soluções que agora ficou mais comum de chamar de infraestrutura urbana, ou em alguns momentos de soluções baseadas na natureza, que foi o desenvolvimento do projeto da obra do Parque do Povo, aqui na região dos Jardins, na subprefeitura de Pinheiros. Então, a ideia é fazer um percurso começando no Parque do Povo para mostrar de onde surgiram algumas das coisas que o Gentileza hoje trata com naturalidade. O Parque do Povo, para tentar dar uma explicação mais rápida de onde fica próximo, muito próximo à Marginal Pinheiros, com a ponte da Cidade Jardim, uma área de 116 mil metros quadrados, um terreno que é da Caixa Econômica Federal e que a cessão de superfície desse terreno foi feita com a prefeitura através de uma parceria. Trata-se de uma área tombada pelo CONDEFAR, em 95, e nesse caso eu fui desde projetista a interventor jurídico, responsável técnico. Perdão, a família chegou da escola. E, enfim, nesse ponto, nós desenvolvemos um projeto, apresentamos ao CONDEFAR, ele foi aprovado, e o que está hoje implantado lá é um projeto, enfim, com a chancela do CONDEFAR. E, nesse caso, o PAC, em 2006, nós fizemos a primeira neutralização de carbono da cidade de São Paulo. Uma coleção de mirtáceas, plantas frutíferas, predominantemente da Mata Atlântica paulistana. E, em 2007, depois desse primeiro movimento, com o apoio da sociedade civil, uma série de empresários ali da região, a W Torre, que estava construindo o que hoje conhecemos em São Paulo como a Torre Santander, faz conosco um termo de cooperação, adota essa área e parte dessa adoção se transforma na obra de implantação do parque. E em 2010, quando o parque estava completamente implantado, já com rotinas de conservação, conselho gestor eleito, administrador nomeado, a Secretaria de Subprefeituras fez a transferência dele para a Secretaria do Verde, e desde então a Secretaria do Verde faz a gestão do espaço. O Parque do Povo é um pouco esse caminho da vida. Eu sou de uma família de imigrantes italianos que chegaram no Brasil, no interior de São Paulo, trabalharam no café, enfim, uma série de coisas. Então, eu me considero um caipira que veio estudar arquitetura na capital e que hoje nada mais simples do que dizer que implanto na cidade, junto com todas as pessoas que trabalham conosco, técnicas da roça no ambiente urbano. O Gentileza, o Parque do Povo, basicamente, envolvem isso. Como guardar água para um uso mais rico, mais interessante. Para dar uma ideia do que é o parque, essa foto aqui à esquerda é ele em 2005. O perímetro do parque está configurado nessa região do mouse. Aqui é a Ponte Cidade Jardim, a Marginal Pinheiros, Avenida Juscelino Kubitschek, aqui, que vai chegar ao final dela no Parque Ibirapuera. Dá para notar pela imagem, quer dizer, era uma área totalmente invadida por uma série de agremiações esportivas, clubes de forró. Tinha aqui uma invasão com mais de 90 famílias que moravam de forma, enfim, precária aqui dentro, mas com construções, enfim. E isso ensejou entre Caixa e Prefeitura processos judiciais para fazer restituição da área e reintegração de posse disso. Então, nós fomos instados a fazer o projeto e, como interventor jurídico, depois, na medida em que as ações na justiça eram vencidas e a Prefeitura retomava o direito para entrar nos espaços, nós fomos implantando o parque entre 2006 e 2008.
Então, a foto da direita aqui, que é de 2007, nós temos ainda com a terra exposta as últimas áreas que foram recuperadas judicialmente. Mais à direita tem o parquinho, o playground e o Jardim dos Sentidos, que já eram áreas retomadas, estavam em obra, e essa área mais central, marrom aqui, seria essa última agremiação de futebol que ainda não tínhamos o direito de trabalhá-lo. Foi feito todo um plano de manejo, aqui o parque tinha uma grande quantidade de eucaliptos e grevilhas, espécies exóticas da flora aqui de São Paulo, para fazer barreira de vento para os campos de futebol. E nós, enfim, invertemos a proporção, que era de quase 90% de espécies exóticas. Hoje o parque tem cerca de 70% nativa, 60% nativas e 40% exóticas, mas é as exóticas que são adaptadas e o clima da cidade, usadas na arborização, enfim, são plantas mais historicamente relevantes na capital. Aqui, para dar um pouco esse panorama, eram diversas pranchas de projeto. Essa aqui é a prancha que mostra um pouco a distribuição dos canteiros de herbáceas, de ornamentais, né? E também apresenta um pouco das coleções botânicas que o parque contempla. Aqui, o Jardim dos Sentidos, que são plantas aromáticas e condimentares, o parquinho de crianças, que compunha a coleção de plantas trepadeiras, ao redor dos gramados centrais, as madeiras de lei do Brasil, uma coleção de palmeiras de diversas origens, pomares exóticos, nativos, as áreas de recreação esportiva e uma coleção de plantas que faz entre a arborização urbana, enfim, a passagem das estações no perímetro todo do parque, com plantas adaptadas a São Paulo. Aqui o parque já em 2013 a 14, com as obras concluídas e a vegetação começando a crescer, os grupos de palmeiras e de árvores que foram plantadas começando a se desenvolver de uma forma mais perceptível na paisagem aérea. Esse foi o momento em que a última intervenção no parque de obras foi realizada, que foi a integração da ciclovia da Marginal Pinheiros, que havia sido recentemente criada, com a cidade. Então, nós desenhamos, junto com uma equipe alemã, contratada até pela W Torre, acho que a primeira passarela cicloviária de São Paulo, que atravessa aqui as pistas da Marginal, desce por uma rampa, acessa a ciclovia, que depois aqui pela Avenida Cidade Jardim vai chegar ao centro da cidade. Nesse caso, o parque ele é muito interessante porque ele é uma maneira de mostrar como essa infraestrutura está associada à paisagem, né? Além das coleções botânicas que eu já falei, o parque é um exemplo da reciclagem de entulho. Eu vou mostrar um pouco à frente, mas o interior do prédio, que é hoje o complexo JK, onde tem a Torre Santander, que aparece aqui ao fundo na imagem, o retrofit disso gerou uma quantidade absurda de entulho de concreto, e que nós conseguimos, com o Carlos Gomes, que era o engenheiro da obra dos prédios e passou a ser engenheiro da obra do parque, com a adoção, criamos uma unidade de reciclagem e beneficiamento de entulho dentro da área do parque. Então, todos os pisos do parque, a ciclovia, os caminhos, as trilhas entre as coleções de plantas e a calçada são construídos com entulho reciclado. Isso em 2007. Né? E ao longo disso, ao longo desse tempo, a gente começa a acompanhar a vegetação crescendo, a trilha das madeiras de lei brasileiras ou protegidas por lei de qualquer forma, o Jardim dos Sentidos recebendo visita das escolas, aqui fotos dos plantios da época, nesse caso dos pau-brasil, a coleção de mirtáceas feitas como compensação de carbono, para não ficar atrás do rio. Um dos sonhos do nosso projeto, nós conseguimos ter 7 mudas de corífera umbraculífera plantadas, aqui na foto ela ainda pequenininha, que foram doadas pela Fazenda Itaquerê. E, enfim,
as plantas foram crescendo e, para se ter uma ideia, essa imagem aqui no canto, a Marianinha, que é essa menina que está plantando a capuchinha no Jardim dos Sentidos, hoje está na faculdade. Então, ela era a nossa mascote do parque, filha da Lucy, que era a bióloga que trabalhava conosco e hoje comanda os viveiros municipais da cidade pela Secretaria do Verde. Um pouco das imagens da época da construção, esse aqui é o Jardim dos Sentidos, aqui é ele já concluído. Essas fotos são de um pouco antes da pandemia, para também não perder na biodiversidade as currupitas aqui no centro e uma série de outras árvores que estão começando a tomar corpo e apresentando sua beleza para a cidade. E aqui um pouco dessas imagens do que foi a nossa unidade de beneficiamento de entulho na cidade de São Paulo, dentro do Parque do Povo. Não sofreu nenhum tipo de reclamação de nenhum munícipe, seja por material particulado, barulho excessivo ou coisa do gênero. E o Parque do Povo talvez seja, até hoje, o único exemplo de calçada reciclada e drenante da cidade de São Paulo. Essa calçada que está aqui sendo demolida, depois construída, isso são placas construídas por nós, tentos de divisão de canteiro construídas por nós, e a argamassa que as une é uma argamassa drenante e que permite, portanto, que toda a água que ali chega por conta de chuva seja absorvida e que só em casos extremos, de fato, isso vai para a cidade. Essa é uma prerrogativa do parque. Naquela época, nós não tínhamos as nomenclaturas que temos hoje, né? Jardins de chuva e coisas do tipo. Mas, enfim, o plano era que toda a água que caísse, chovendo no parque ficasse. E o excesso disso, se não tivesse outra opção, sairia do parque, mas sairia pelos locais em que a gente havia definido que seriam mais seguros para o restante da vizinhança. Aqui é um pouco uma imagem mais recente, essa aqui é desse ano, final do ano passado, as nossas bismarcas, a torre lá no fundo, e dá para ver que a vegetação cresceu bastante, o parque começa de fato a tomar um porte que era o esperado na época do desenvolvimento do projeto. Tem bastante presença de arte urbana, coleções de plantas de todos os tipos aqui, né? Coqueiros da Bahia, washingtonias, enfim, nós temos açaís e várias espécies de diversos pontos do planeta, principalmente no Jardim dos Sentidos, temos aqui cravo, melaleuca, enfim, as plantas aromáticas, ou que têm compostos economicamente interessantes para o desenvolvimento da história humana. E nessa foto aqui à esquerda inferior, essas washingtonias foram plantadas depois, com essa palmeira aqui, né? Esse é o espaço do pomar das plantas exóticas, aqui temos algumas jacas e jambolões, e aqui dá para ver um dos testemunhos que é definição de projeto. Essa é uma das bacias de captação de água do parque, isso aqui é o entulho reciclado, ainda granulado, que está disposto lá desde 2007, e que, se um dia o parque de fato receber o projeto de sinalização que fizemos para ele, aqui vai estar identificado como um jardim de retenção hídrica feito com entulho. O mesmo ocorre aqui na foto que está na mesma posição, esse monte de pedras aqui, né, as britas, na realidade isso é entulho reciclado também, num outro ponto do parque, ao redor do gramado principal, num ponto em que tínhamos dificuldade de drenagem, então criamos algumas bacias de captação. Isso permite que o excesso hídrico seja aprofundado no terreno e depois utilizado pelas plantas com um pouco mais de calma. Esses são aspectos aqui, visão ao longe do Jardim dos Sentidos, parte das plantas desse jardim. Ele é feito todo para poder ser utilizado por pessoas com qualquer tipo de deficiência. Se a sinalização for implantada, essa quina chanfrada aqui próximo ao corrimão, o canteiro é elevado para que aí tenhamos as placas em braille, para que as pessoas com deficiência visual possam também fazer uso da vegetação, conhecê-la, tocá-la, enfim. E aqui, ao fundo da foto, dá para ver esses jardins que eu estava comentando ali, das pedras expostas, são grandes panos
ao longo dos canteiros. Temos aqui uns canteiros com hemerocalhes e butiás, e entre os caminhos, toda essa bacia de contenção, o que hoje chamamos de jardim de chuva, só que nessa época aqui, sem a necessidade, neste ponto, de ele ser ornamentado com a vegetação, porque a vegetação estava ao redor. E aí, de 2008 a 2019, eu estive fora da prefeitura, enfim, tocar uma série de outras coisas, outras ações profissionais. E em 2019 recebi um convite do Roberto Arantes, então subprefeito da Sé, para criar na subprefeitura, junto com o Rodrigo Silva, Carol, Remy e as equipes que a subprefeitura dispunha, que são equipes iguais a que existem em todas as outras subprefeituras, um programa diferente, algo que estivesse um pouco fora do que é a zeladoria urbana comum que uma subprefeitura faz na cidade de São Paulo. O Gentileza Urbana nasceu assim, querendo ampliar a permeabilidade da cidade, promover a colheita das águas de chuva, através de jardins de chuva, biovaletas e qualquer outro tipo de modalidade que inventássemos ou que utilizássemos para ter esse objetivo. Uma das coisas que mais nos alegrou fazer, os bosques de conservação urbana, que são florestas adensadas, né, mini florestas na região central. A subprefeitura da Sé congrega 8 distritos no centro da cidade, é a região mais urbanizada de São Paulo, mais impermeabilizada e que tinha os índices menores de arborização urbana de toda a capital. Hoje não é mais, já deixou as últimas posições e no ranking municipal já subiu pelo menos 6 ou 7 posições entre as subprefeituras nesse quesito. E as propostas de intervenção, enfim, envolviam esses desejos de tentar transformar isso num exemplo que pudesse vir a ser uma política pública do município. O fato de tratar, né, a paisagem como infraestrutura nos levava a ter algumas dessas frases de efeito. Quer dizer, o nosso desejo era sempre pelo que era indesejado na subprefeitura, que ninguém tocava. E a intenção sempre de buscar os caminhos da água na cidade, ocupar o asfalto era uma prerrogativa, e a gente sempre teve múltiplas escalas de trabalho. Na maior parte dos projetos, com os recursos que a subprefeitura dispunha, e dispõe, não mudou muito, eram o que a gente chamava de projetos em escala 1 para 1, feitos, às vezes, no próprio local. E por conta das capacidades das equipes que tínhamos à disposição, tanto de logradouros, que é o tipo de equipe técnica de campo, que faz concertos de sarjeta, rampas de acessibilidade, reforma de pavimento. Nós tínhamos 3 equipes à nossa disposição e capacitamos as equipes para trabalhar com esse tipo de infraestrutura verde. Ao mesmo tempo, o Rodrigo coordenava 4 equipes de áreas ajardinadas, que eram as equipes que faziam os plantios de vegetação de todos os tipos, a manutenção e zeladoria de áreas verdes que ficavam sobre nossa responsabilidade. Uma vez implantado o jardim, ele precisa ser mantido como é mantido em qualquer outra praça ou canteiro da cidade. Então, o artifício usado para poder sensibilizar as equipes e fazê-los compreender o que se esperava foi lançar a mão sempre de croquis, muitas vezes baseados em fotografias que fazíamos do local, que é um pouco esse exemplo do que está aqui. Essa aqui é um dos croquis para a interligação leste-oeste da cidade, passa por cima da 9 de julho, da 23 de maio, e aqui à esquerda, da Avenida Arnolfo Azevedo, no Pacaembu, que é um outro ponto que sai do Pacaembu em direção à Lapa, e que a gente depois vai poder ver isso mais de perto. Dessa forma, enfim, nós fomos construindo com desenhos que fossem autoexplicativos para que as nossas equipes compreendessem o que estávamos querendo fazer, ficassem com cópia disso e tínhamos sempre a rotina de diariamente acompanhar o que eles estavam executando. Então, qualquer dúvida que eventualmente surgisse, ela era explicada,
pactuada entre todos sobre a melhor maneira de fazer. E isso envolvia nos desenhos um tipo de informação simples, quer dizer, o uso da guia chapéu para que a água tenha o espaço para entrar. Isso aqui é um exemplo da Biovaleta da 23 de maio, na região que é a nossa parte seca da Biovaleta, que é para coletar água e sedimento, para impedir que isso chegue, ou parte disso chegue ao túnel do Anhangabaú, que é um dos lugares históricos de inundação em São Paulo. A vontade de ocupar as escadarias que ligam viadutos a avenidas no centro, com jardins, porque é um espaço extremamente largo, que não se tem essa necessidade, e que esse tipo de solução poderia trazer benefícios maiores. Aqui é o primeiro dos desenhos mostrando como seria construído aquele jardim da Major Natanael, com as guias chapéu para captação de água, a cada grupo de guia chapéu a construção aqui de uma barreira para dar resistência às vias laterais, porque todo esse interior do que é hoje o canteiro central vegetado foi escavado com mais de 1,5 m de profundidade. Então, nós criamos contrafortes aqui para resistir à pressão lateral, para que depois pudesse ser feito o preenchimento aqui com material agregado, entulho reciclado, pedra, enfim, que tínhamos à disposição. Um pouco do desenho da Biovaleta na área alagada, com definição das espécies, os jardins de land art, a nossa vaga verde, essa aqui, a primeira das vagas verdes pedidas pela população, e aqui um esquema do nosso bosque das maritacas. Nessa proposta, as modalidades de intervenção que usamos no centro de 2019 a 2021 e que agora a nova equipe do Gentileza na Subsé continua fazendo isso com o Gustavo e a Lu, são os jardins de chuva, as biovaletas, onde as calçadas eram estreitas e não era possível fazer um jardim que tivesse uma predominância horizontal. Nós começamos a fazer uso dos poços de infiltração, que são basicamente jardins de chuva verticais, né, como se fossem grandes tubulões para permitir que a água vá mais fundo no terreno, as escadarias verdes e as vagas verdes, os nossos bosques de conservação. E isso nos permitiu chegar agora, na metade do ano, com mais de 15 mil metros quadrados de novos jardins permeáveis construídos na região central. Em mudas de arbustos e forrações, são mais de 550 mil mudas plantadas e um bom número de árvores e palmeiras nativas e exóticas que são produzidas pelos viveiros municipais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, aqui à direita, uma das primeiras vagas verdes, cujo objetivo era ocupar o espaço que um carro ocupasse estacionado. Então, tem aberturas laterais para recolher a água, e onde cabe um carro, no fundo, a nossa ideia era que coubesse um jardim ou uma pequena área de lazer associada a um jardim de retenção. Com o tempo, esse aqui é o Rodrigo, nosso biólogo do Dedo Verde, pouco antes de cair no viveiro procurando planta, e parte das fênix canarienses que o viveiro lá em Cotia tem bastante, e que o Rodrigo começou a solicitar os transplantes para os jardins que fazemos, ou que fizemos. Esses jardins de chuva ou as outras modalidades de infraestrutura verde que executamos, eles estão sempre baseados em responsabilidade técnica. Tanto o Rodrigo sempre recolheu as ARTs do CRBio, como eu sempre recolhi os RRTs do CAL para cada uma desses jardins criados. O Remy, nosso engenheiro, quando era necessário, fazia o mesmo pelo CREA. Isso envolveu intervenções nos 8 distritos da subprefeitura, em todos os pontos históricos de alagamento que eram cadastrados na subprefeitura. Hoje, cada um desses pontos tem ao menos um jardim de chuva para fazer um complemento do sistema de drenagem da cidade. A lógica da ampliação de biodiversidade no centro todo. Todas as intervenções que envolviam passeios ou calçadas ou travessias de vias, nós sempre fizemos os ajustes necessários de acessibilidade e sempre atuamos nos vazios ou nos constrangimentos urbanos.
Em alguns casos, o espaço tinha algum tipo de vocação, e aí nos fazia ser um pouco mais ousados. E com o advento da vaga verde, foi possível ter a participação da comunidade, os munícipes solicitavam, e hoje continuam fazendo isso, as vagas verdes em frente à sua casa, ao seu local de trabalho, e assim já são mais de 23 vagas executadas na região central. Esse é um dos nossos jardins de chuva. Veja que nem sempre utilizamos somente espécies nativas, às vezes fazemos um pupurri ou algo que, de fato, tenha uma boa adaptação ao ambiente urbano. Todo esse passeio central é novo para poder fazer a travessia. Aqui é a Avenida Ipiranga, onde está esse ônibus. Aqui ao lado é o Copan, talvez seja um dos edifícios mais simbólicos da cidade. Então, isso aqui é uma foto tirada ainda no inverno. Nós esperamos agora que, com o começo das chuvas, esse canteiro de ibiris vermelhos passe a ser um espetáculo à parte, como o canteiro de capins aqui foi até este momento. Quem conhece São Paulo sabe bem onde fica a lanchonete do Estadão, que é o sanduíche de pernil mais famoso de São Paulo, e aqui dá para ver parte dessa obra que construímos, que viraram esses jardins de chuva, aqui uma vaga verde expandida, um local que era proibido estacionar e que era usado sempre e regularmente para estacionamento. E aqui a questão de fazer a vaga verde é que a gente pode plantar uma árvore sempre deslocada do que seria o eixo da fiação elétrica, que é tão frequente em São Paulo ainda. Dá para ver o ajuste de acessibilidade, hoje como a travessia é muito mais fácil e ergonômica. E a cidade ganha mais um jardim ou dois. Na Rua Pedroso, que liga também aqui a Avenida Vergueiro, na Liberdade, ao eixo da 23 de Maio e a Bela Vista, nós conseguimos implantar na calçada os nossos postos de infiltração, e aí fizemos disso uma marca. Sempre que tem jardim de chuva em calçada, salvo na 23 de Maio, nós sempre usamos algum tipo de capim, seja ele nativo ou não, e dá para ver aqui ele recém-plantado. Essa foto é mais recente, a guia chapéu, exatamente em frente a ela é onde fica o poço de infiltração, e depois o preparo desse terreno para receber um tipo de gramínea que precisa de pouco solo e permite que a água seja infiltrada e, ao mesmo tempo, a vegetação se porte de maneira condizente. Essa era a situação da Rua Pedroso, essa é a situação hoje aqui, um pouco mais desenvolvida. Essa é uma foto aérea do eixo da Major Natanael, aquele primeiro jardim que mostramos. Quebramos o asfalto em todos os lugares que era possível, toda essa calçada ao redor da Praça Fagundes Varela, que tinha aqui embaixo, que era impossível de acessar, porque são 3 faixas de rolamento de trânsito aqui e 5 desse lado, então tudo isso foi quebrado. E aqui dá para se notar todos os contrafortes de alvenaria que foram construídos para poder fazer a remoção do material interno, a recolocação do entulho ou do rachão, né, mineral, para criar os vazios no solo, que é o que faz, de fato, a captação dessa água toda, que aqui é um volume absurdo, e que os cálculos da nossa equipe de engenharia chegou ao ponto de atestar que esse conjunto de jardins faz, ou pelo menos quando foi implantado, tinha capacidade de reter 5% do volume do piscinão do Pacaembu. Uma obra com, enfim, outro tipo de ação, mas é um volume considerável, ainda mais num eixo desse. O Pacaembu também é, historicamente, um local conhecido por alagamentos. Aqui um pouco das obras, né, ao longo desse processo. Nessa imagem aqui à direita dá para ver alguns caixotes de madeira. Esses caixotes, de fato, eram os pontos onde nós não enchíamos com o material agregado, porque são os locais onde foram plantadas as mudas de Gerivá, como está visto aqui na primeira imagem, para que as raízes pudessem ter, de fato, solo para se fixar, e ao redor disso, toda a parte da drenagem que foi feita. É possível notar,
pelos espaços vazios a quantidade de bocas de guia-chapéu que vem desde o topo da avenida até aqui embaixo e que depois foram, com uma pequena camada de solo, plantadas com vedéria no canteiro central. Aqui, nosso subprefeito da época, o Roberto Arantes, e o funcionário da nossa equipe explicando para ele como é que a água entrava ali, como é que o jardim estava se comportando. Então, além de fazer e acompanhar, depois a gente testava e levava quem, de fato, nos dava o respaldo para poder fazer esse tipo de intervenção no centro de uma cidade como a de São Paulo. Aqui são imagens mais recentes desse jardim, o canteiro central, que é feito com todas as espécies que são somente nativas. Em alguns dos canteiros laterais, nós usamos as mudas que o viveiro nos disponibilizava. Então, a azaleia, que é símbolo da cidade de São Paulo, enfim, em alguns momentos o lambari, parte de ruélias e tumberjas, neumáricas, o araques, que é outro campeão para fazer contenção de solo. E o jardim hoje se mostra bastante feliz. Nós estamos muito felizes com o resultado. Conseguimos fazer com que todas as árvores que aqui existissem, aqui é um jequitibá rosa, estava com o colo dele concretado, hoje está livre. A diferença de desenvolvimento na copa dele é muito grande, que parte do tronco dele, dá para ser visto. E o Daniel Frias, que é um fotógrafo aqui, que começou a nos acompanhar, e ele passou a fazer voos de drone fotografando esses espaços. Essas são fotos que compramos dele, hoje compõem nossos quadros no escritório. Mas dá para ter uma ideia da dimensão que é esse conjunto de jardins de chuva aqui da Major Natanael, aqui é o Dr. Arnaldo, aqui embaixo, um pouquinho depois dessa árvore, é o Pacaembu. Tanto de dia como de noite. Cemitério do Araçá. E aqui a vista no sentido contrário. Eu não lembro se isso é um vídeo ou não, mas enfim. Mostrando os jardins laterais. E nós sempre atuamos dentro dos limites da Companhia de Engenharia de Tráfego para garantir a segurança de trânsito, impedir as travessias, que são muito frequentes ainda neste trecho aqui, para o pedestre, mas minimizar risco de acidentes e aumentar a permeabilidade desses espaços. Por que não vai? Se vocês lembram daquele desenho que eu falei da Arnolfo Azevedo, essa aqui é a Avenida Arnolfo Azevedo, aquele desenho estava muito parecido, de fato. Nós ampliamos, existia um, agora tem mais 15 mudas de pau-ferro no canteiro central. Cada ponto desses de concreto aqui na sarjeta é a localização de uma guia-chapéu para fazer a entrada de água. E nos intervalos entre as mudas de pau-ferro, que distam aí mais de 7 metros entre si, estão as bacias de captação de água. E aí, como estava falando no começo, quer dizer, a prefeitura transformou o jardim de chuva em uma política pública da cidade. Agora várias subprefeituras estão começando a executar esse tipo de intervenção e a Secretaria de Subprefeitura desenvolveu essa placa e começa a identificar quais desses jardins são jardins de chuva com essa finalidade específica de coleta de água. O croquis aqui da interligação leste-oeste, aqui parte das fotos da obra. Aqui já o Coronel Salles, o atual subprefeito da Sé, que sempre nos tratou com muito carinho e com muito respeito, porque ele percebeu que o projeto, por gentileza, era algo extremamente positivo para a cidade e fez questão de mantê-lo da mesma forma que ele era trazido pelo Roberto Arantes. E aqui já parte da nossa nova equipe, eu e o Rodrigo começando, esse talvez tenha sido um dos últimos dos projetos que fizemos, e o Gustavo e a Lu agora tocam as obras da Sé. Então, uma imagem aqui de abril mostrando esse trecho todo que está sendo quebrado, aqui ele já quebrado e recentemente, foi semana passada, sábado passado, já plantado com gerivás.
Essa é uma obra que só é possível fazer aos sábados, por conta da quantidade de veículos que passa por aqui. Então, a CET isola os dois lados da avenida, essa primeira faixa, para que as equipes possam trabalhar com segurança, né? E a primeira chuva que deu, logo depois do plantio, dá para ver o jardim funcionando, a água entrando pela Guia Chapéu e vindo parar onde ela está pensada para ocorrer, no pé das plantas. Sábado que vem o plantio continua do gerivás e, se possível, começa o plantio das herbáceas e dos arbustos, porque, enfim, esse eixo, onde não é viaduto, ele vai estar permeável. Aqui já é a Avenida do Estado, é também outro jardim de chuva criado no meio das pistas, numa área que era faixa zebrada da CET, mostrando aqui a água que do tabuleiro da via passa pela Guia Chapéu e acessa o jardim. Parte da vegetação que, enfim, se apropria disso. E é o que eu estava contando da história do jardim, o projeto em 1 para 1. Né? Nós fizemos aqui toda a abertura desses quase 800 metros lineares aqui na 23 de maio. No momento da pandemia, nós fomos transformados em serviço essencial, então tivemos que continuar trabalhando na pandemia. Mas a quantidade de veículos era tão pequena na 23 de maio que nos permitiu fazer esse tipo de obra. E nós achamos 6 ou 7 olhos d'água nos taludes aqui da 23, que eram alimentadores do Saracura, que é o córrego que passa aqui embaixo. E aí criamos a Biovaleta alagada, então ela tem um trecho seco, e a partir do momento onde fomos encontrando esses olhos d'água, que às vezes estão embaixo do viaduto, nós criamos jardins de entulho para fazer o plantio da vegetação direto no entulho. Ele é um jardim de filtragem, né? Trata a poluição difusa que vem dos veículos e da via e, ao mesmo tempo, faz disso um alimento para as plantas. Aqui, a parte seca, na imagem central, que era aquele desenho que estava rascunhado antes. Esse é o trecho, eu estava fazendo aquele desenho exatamente nesta quina, que continuaria aqui essa guia. Isso aqui foi após o plantio já realizado. Nós temos uma cobertura com areia em cima do entulho, para permitir o desenvolvimento pleno das raízes das plantas. E aqui, as pessoas acham difícil acreditar, mas nós temos até açaís plantados no pleno eixo da 23 de maio, em São Paulo, direto na brita. Aquele trecho que eu estava desenhando hoje está nessa situação. Nós temos alguns capins, temos talhas do Pantanal, colocásias esculentas, papiros, e essa aqui é a nossa vereadora Soninha Francini, que ficou apaixonada pelo programa, é uma entusiasta dos jardins de chuva, e, junto com o outro vereador, Camilo Cristóforo, criaram a lei que agora permite que os jardins de chuva sejam feitos por lei na cidade de São Paulo. Então, é sensacional, a lei da permeabilidade do solo. Outros pontos da Biovaleta, como a água, por conta dos olhos d'água, ela é frequente, inclusive no inverno, a situação que temos hoje são até de biris dessa altura floridos em pleno inverno. Você vê que o biri está da altura do papiro. E aqui um grande rol de plantas. Então, as duas talhas que temos no Brasil, mini papiros, chapéu de couro, algumas ninféias, e num dos trechos, onde a água era mais abundante, nós deixamos o espelho d'água livre, sem entulho, com peixes, inclusive, que soltamos ali, para que as pessoas tenham essa memória do rio, porque o rio está passando aqui embaixo do canteiro central. Um rol das plantas aquáticas, das macrófitas utilizadas nisso. E aqui um outro exemplo, no rio Tamanduateí, Avenida do Estado, esse aqui é o jardim de chuva que fizemos no canteiro central, e aqui outra Biovaleta seca, essa imagem aqui mostra ela sem o mesmo requinte ali da 23 ainda, que a vedélia está começando a pegar melhor, mas já cumprindo o seu papel de recolher a água, tirá-la do eixo da rua e colocá-la no jardim, onde as plantas podem fazer melhor uso disso. Na 23 de maio, nossa calçada toda com os poços de infiltração, o refazimento aqui de todo esse piso, isso dá mais de 1 quilômetro de calçada linear,
o que nos permitiu desafogar todos os colos das árvores que estavam aqui e promover o plantio de árvores nos intervalos onde elas não aconteciam ou por algum motivo tinham morrido. Aquele desenho da escadaria verde virou realidade, nós temos 3 escadas desse tipo já na região do centro. O desenho dos arcos do Jânio, que fizemos uma intervenção de land art aí em São Paulo, rebatendo no chão com os capins o desenho dos arcos. Então, isso aqui é uma foto aérea feita pelo Roberto Arantes, com o drone, logo depois do plantio. Hoje, a situação, para quem passa com veículos por aqui, é essa. O desenho não é tão percebido, mas para quem olha de longe ou passa no eixo da 23, ele passa a ser muito, muito perceptível. Isso aqui é foto do Daniel Frias também consta no nosso quadro, que nós compramos essa imagem para poder colocar no escritório. E a ideia da land art, nesse caso, é fazer com que a paisagem passe a ser uma provocação para o visitante da cidade, né? E usar o jardim como uma expressão artística. E nesse ponto, as 2 premissas acontecendo, a gentileza é a mensagem que nos interessa passar para todos. Rotatórias que antes eram assim, hoje, na região central, são dessa forma, com as guias chapéu para recolher a água, e um jardim que, às vezes, por mais simples que seja, muda completamente a cara do local. E isso fez com que chegássemos ao nosso programa das vagas verdes. Aqui dá para ver bem o carro estacionado atrás dela, e aqui ela recolhendo água numa chuva. Essa aqui é completa de biri, com um IP que aparece pouco, porque é pequenininho, mas já está maior hoje em dia. E para poder mostrar o que isso seria, nós criamos, e aí o Cauê, que é o nosso gênio da informática, fez uns GIFs mostrando como essa vaga verde funciona, né? Que é muito didático. A gente tira a árvore da calçada, abre um espaço de estacionamento onde antes havia um carro, transforma isso num jardim que permite que tenha uma parcela verde e uma parcela de uso com mobiliário urbano. Veja que sai o carro, entra o jardim. Ficou fácil mostrar isso, do ponto de vista aqui do corte, da elevação, é ainda mais fácil de ver o que acontece com a árvore. Ela sai debaixo da opressão dos cabos elétricos. Isso faz com que a gente possa plantar árvores de grande porte, não ficar trabalhando com espécies quase que arbustivas, porque as concessionárias vêm e podam isso com muita frequência. E aqui é a mão na massa. É o corte do asfalto com a serra clipper, depois isso é tudo escavado, o paralelepípedo que foi encontrado embaixo, a gente sempre reserva, ele volta depois para o jardim, porque nós não precisamos usar material novo. O entulho de um jardim acaba vindo para outro, e aqui, antes mesmo dela estar pronta, na primeira chuva que deu, ela já está coletando água. A vaga da Pires da Mota, que é aquela que estava no desenho, com os bancos criando aqui essa pracinha. O Gustavo, que hoje é o arquiteto que toca esse programa na subprefeitura da Sé, mora nessa casa, e ele, por uma coincidência, foi a primeira pessoa que pediu a vaga verde quando a Carol disponibilizou isso no Instagram. E era viável, e está aqui a vaga executada, inclusive com 2 totens metálicos revestidos de fibra de coco, onde nós pudemos colocar bromélias e orquídeas, e como a própria família tem uma coleção de plantas, a nossa vontade está se realizando, porque as pessoas agora passam a interagir com o espaço e vão colocando também suas plantas, seja no jardim, seja nos suportes. Na Rua Capistrano de Abreu, que é no Bom Retiro, aqui atrás desse muro é a linha do trem, a população não só adotou a vaga, como começou a plantar espécies que não são a prefeitura que planta, né? Como todos esses cactos e eufórbias e agaves que passaram a aparecer. Mas, enfim, está lá, né? A vaga permite que você tenha um banco, uma mesa ou um paraciclo, e isso passa a ser utilizado por todo mundo. Aqui já na região
Santa Cecília, na Rua Gabriel dos Santos. E depois da Vaga Verde, nosso xodó, que são os bosques de conservação urbana. São microflorestas com plantio bem adensado, porque, enfim, o manejo disso é facilitado e feito pelas equipes da prefeitura. Aí sim, só mudas nativas e de 2 biomas, tanto Mata Atlântica quanto Cerrado, que são os biomas da capital paulistana. Nós já temos hoje 3 bosques implantados totalmente, 2 que estão em execução e cujos plantios devem ocorrer agora, no começo das chuvas, o que nos traz a mais de 20 mil metros quadrados de bosque implantado na região central. Veja que somamos bosques com jardins de chuva, até o final deste ano, a perspectiva é que tenhamos 40 mil metros quadrados permeáveis a mais na região do centro. E mais de 10 mil árvores plantadas. É o índice que faz com que a subprefeitura tenha deixado de última no ranking de arborização da cidade e tenha melhorado sua posição. Isso aqui é uma imagem do bosque hoje, com um pouco mais de um ano de plantio. Essa é a região do Bosque das Maritacas. Aqui está terminando e começa o plantio agora, nas chuvas, do novo Bosque das Jandaias. Esse concretado aqui na frente é o jardim de chuva que fizemos na Avenida do Estado, e aquela biovaleta seca pega todo esse trecho e anda aqui por mais 700 metros até quase a região do Mercado Central. Uma imagem do bosque hoje. Ele era um canteiro de obras, passou a ser um espaço de plantio. O que nós conseguimos transplantar do Vale do Anhangabaú veio para cá, que é o caso desse gerivás, algumas jabuticabeiras que estão aqui. E no bosque existiam 2 árvores exóticas que continuam lá, não foram plantadas, mas nós também não as removemos. Isso vai ficar uma decisão para a cidade no futuro, quando ele estiver totalmente fechado, se mantém ou não a espatódia que tem ali. Outra visão do bosque. E aqui, fotos do Daniel, com drone, mostrando, em pleno inverno, aqui o Bosque das Jandaias em execução, como isso está hoje, a visão superior em pleno inverno. No verão, isso volta a estar completamente coberto. Nossa equipe em ação. A Carol é essa, Rodrigo, chata de galochas, mas ela é a nossa chata do bem. O Rodrigão e eu, que fomos os responsáveis pela gentileza e que agora passamos a bola para o Rodrigo, para o Gustavo e para a Lu. Aqui um pouco dessa dinâmica, aquele trecho da biovaleta, onde achamos o olho d'água, como isso mantinha a lâmina sempre, depois cobrimos isso tudo com entulho para poder fazer o plantio. O trato com os subprefeitos, agora pela SP Urbanismo, que a gente consegue ter um acesso a todos eles, os que têm interesse em fazer esse tipo de ação. E aqui nossos projetos, o Daniel e a Gabi, por exemplo, são todos estudantes de arquitetura, alguns recém-formados, e são os encarregados das equipes de campo. E aí é muito gratificante ver o quanto eles não só encampam a ideia, mas passam a dar instruções para as outras equipes. Carol fez essa brincadeira, me botou passando a mão aí, parece o gladiador, né? Naquele filme. Mas é a nossa biovaleta da 23. Aqui vocês têm meu e-mail, telefone, o Instagram. Enfim. Agradeço. Essa é uma imagem do nosso Bosque da Memória com os biris laranja. Eu agradeço demais a oportunidade e fico aqui à disposição para qualquer coisa que queiramos falar ou, enfim, alguma pergunta que eu possa responder, alguma coisa, ou compartilhar alguma experiência que não tenha sido a nossa. Maravilha, André. Obrigada, André. Na verdade, a gente costuma ter bastante pergunta, né? Às vezes a gente fica na dúvida se a gente vai dar conta de todas as perguntas, mas hoje eu tenho certeza que a gente não vai dar conta de todas as perguntas. São 16 aqui já listadas aqui, né? Então... Não, mas se não der conta, depois a gente responde individualmente, não tem problema não. Exatamente. Cecília, assim, já que eu comecei a falar, vou só... Pode tocar, Pierre, porque eu realmente estou assim, bem chumbadona hoje. Mas você chumbada, você ainda é 2 vezes mais enérgica do que qualquer um aqui, né? Mas enfim... Cecília, hoje eu né? tô demoníaca. Verde.
Assim, eu fico muito impressionado pela quantidade de coisas realizadas. Assim, é uma quantidade muito grande. A gente sabe as limitações que tem uma prefeitura. Pode ser São Paulo, a maior capital das Américas. Não sei se vocês sabem, mas a maior cidade das Américas é São Paulo, né? Mesmo sendo a maior cidade das Américas, a gente sabe que qualquer orçamento municipal, principalmente quando se trata de área verde, tem um orçamento limitado, né? E que a gente vê que são muitas frentes abertas, né? São muitas coisas realizadas. Não me lembro se na palestra você chegou a comentar quando que isso começou, o programa Gentileza, mas eu vejo muita coisa executada. Isso é muito relevante. Eu tenho várias perguntas ligadas à espécie, algumas metodologias, mas vocês estão fazendo, né? Isso está acontecendo, etc. Eu fico muito impressionado pela extensão do programa, né? A abrangência, e você deve ficar um tempão na rua acompanhando isso tudo, porque é muita coisa, né? Feito. Então, parabéns aí pelo trabalho realizado. Acho que é muita coisa realmente sendo feita ali, né? Muito bom. Quando que Nossa, a começou? gente tem muita pergunta aqui. Eu tenho algumas anotações aqui que coincidem com algumas perguntas que foram feitas aqui, né? Então, eu acho que seria interessante a gente ler algumas perguntas, que nem a da Marlene, por exemplo, que eu abri aqui por acaso, que se tem algum desempenho, alguma aferição de desempenho pós a implantação das guias chapéu, por conta de entupimentos causados pelo carregamento do lixo e sedimentos. Se vocês têm, se vocês fizeram, porque isso aí parece que é uma coisa que foi constatada já, né? Isso acontece por conta de ser uma entrada pequena. E se vocês têm uma outra solução alternativa a essa? Então, eu acho que aí entra um pouco o que o Pierre estava comentando. O que é o desafio? O que foi o Gentileza como desafio de programa? A ideia foi desenvolver um programa que qualquer subprefeitura da cidade pudesse executar, né? Justamente porque tem subprefeitura que tem uma equipe de logradouros, né? A SE tinha mais. Nós contávamos com 3. São mais de 120 jardins desse tipo executados, entre vagas verdes, biovaletas. É um número expressivo. E isso teve início, quer dizer, em maio de 2019, estabelecemos como fazer o programa. A partir de julho de 2019, ele foi implantado. Foi o primeiro jardim de chuva feito na Travessa Grace, que é ali uma ruazinha que chega no eixo da 23 de maio. Então, assim, nós não temos, na prefeitura, não tem sequer a previsão ainda de ter qualquer tipo de monitoramento ou de aferição pós-obra, né? A gente está vendo agora começar na cidade as outras subs começando a fazer suas obras desse tipo. Então, o plano foi primeiro mostrar como isso poderia ser feito e como isso poderia ser multiplicado ad infinitum na cidade a partir do momento que isso era a nossa intenção, chamasse a atenção, se mostrasse uma alternativa viável e interessante, e que, a partir daí, isso pudesse ser replicado. Então, todas as equipes contam com, a cada duas equipes, uma retroescavadeira, um caminhão pequeno para fazer remoção de material e um caminhão pequeno que traz um pouco de material, como guia, cimento, areia, pedra, para fazer massa, né? As equipes de logrador. E a van, que transporta os funcionários. Então, o programa foi todo criado para que esta equipe, que é igual em todas as subprefeituras, com a capacitação e orientação, pudesse, vamos dizer, se vai fazer o conserto, a reforma de uma calçada, e ela tem possibilidade de receber arborização ou jardim de chuva, o que seja, tivesse como prerrogativa isso. Ao invés de cimentar a calçada toda, como sempre se fez, se deixasse espaços abertos, se trocasse uma guia, e aí isso passasse a ser multiplicado. Então, a perspectiva, por exemplo, agora na SP Urbanismo, é que os projetos de infraestrutura verde que nós começamos a desenvolver, como isso terá que ser feito não pelas equipes próprias, porque nós não temos equipes de execução, mas por contratos e obras licitadas,
todas essas prerrogativas de monitoramento e aferição estão presentes nos projetos. Porque, de fato, a gente também quer saber por quanto tempo esse jardim faz a retenção hídrica que ele foi projetado para fazer. O nosso cálculo é feito a partir da granulometria do material que a gente usa, enfim, e do espaço vazio resultante da obra que foi executada. Por isso que, quando a gente fala são 5% do volume do piscinão do Pacaembu, no Jardim da Major Natanael, é porque esse foi o cálculo executado pela nossa equipe de engenharia a partir da obra que foi feita. Mas não saberia dizer se hoje, quase 2 anos depois dele ter sido executado, esses 5% se mantém 5%. O que ocorre aqui na nossa perspectiva era assim, mesmo que o jardim, em algum momento, nós não acreditamos que isso ocorra tão rápido, esteja totalmente colmatado, ele é uma área verde a mais na cidade. Então, a infiltração pode não ser a água líquida entrando no jardim, mas a retenção que a vegetação vai fazer da água de chuva que passa por ali já é mais do que não ocorreria se ele não existisse. Então, o que a gente imagina agora, o jardim de chuva tendo se tornado a política pública do município, é que esse tipo de artifício tecnológico, que dá para fazer aferição, né, com uma série de requisitos, inclusive digitais ou automatizados, passem a figurar para que essas equipes que executam os jardins tenham acesso a isso e passem a fazer parte do momento da implantação dele. O que nós nunca tivemos e, enfim, não acho que será tão recente, mas é uma perspectiva para o futuro. Maravilha, André, muito bem. Algumas perguntas aí que são bem importantes. Agora, eu, pessoalmente, fico assim perguntando, porque eu trabalho muito, eu não sei se você sabe, mas com a questão de biodiversidade nativa, serviços ecossistêmicos, assim, esse foco mesmo, né, na multiplicidade, né, de funções que um espaço oferece, né? Que uma solução baseada na natureza pode oferecer, além da questão só do manejo das águas pluviais, né? Eu acho que o manejo das águas pluviais é o principal, mas ele pode melhorar enfim, amenizar as temperaturas, atrair mais a biodiversidade e tal. Vocês tiveram alguma outra preocupação? Porque eu vi que vocês usam bastante exóticas, né? Eu vi que foram plantadas muitas palmeiras onde poderiam ter sido plantadas árvores. Inclusive, aqui tem uma questão levantada pela Olívia, que eu já perdi ela aqui, que eu li, que é onde tem aqueles capins do Texas, acho que ali naquela descida da Marginal, porque foi escolhido fazer só com capim do Texas e não foi introduzida mais arborização, mais biodiversidade, enfim, que são tão importantes para a melhoria da qualidade urbana, né? Você poderia dar assim, alguma explicação? E também uma outra coisa com relação ao monitoramento, se foi pensado em fazer algum tipo de parceria com as universidades. Em São Paulo tem a USP, que inclusive foi onde eu comecei há quase 20 anos atrás, assim, comecei a mergulhar mais profundamente nesse tema que eu hoje estou aí até a alma, né? Então, vocês têm um centro de conhecimento aí enorme, né? Com um monte de estudante que poderia fazer esse monitoramento mesmo, tanto da questão de infiltração, temperatura, espécies, desde biota de solo até insetos, avifauna, enfim, inúmeros serviços ecossistêmicos, né? Assim, eu acho que dá para monitorar o desempenho desses espaços, né? A diferença antes e depois, como a população se relaciona com essas intervenções, se houve cocriação, se houve participação eficaz e efetiva mesmo das pessoas. Eu tenho assim várias assim, a questão do lixo também, são muitas, né?
Aí eu queria que você pegasse isso tudo aí, fizesse um bolão, porque está fechando, né? Não sei se depois a gente vai ter tempo de colocar mais algumas perguntas. É um pupurri botânico, vamos lá, com É um questões. pupurri, assim, geral, né? Eu De acho fato, que tem um teto aí que é importante da gente ler o que está colocado, e eu também fiz as minhas anotações também aqui, que eu acho que ainda sobrou aqui. Vai lá. A vegetação, nós trabalhamos com o que a Secretaria do Verde disponibiliza nos viveiros municipais. Então, temos exóticas e temos nativas. Trabalhamos com a maior diversidade possível delas. E o Rodrigo, que é o nosso biólogo, a gente visita os viveiros, ele acaba vendo o que tem disponível, faz pedidos imensos de vegetação, porque, de fato, nós demos prioridade, por exemplo, nos bosques, somente com espécies nativas, porque ele é para ser um ponto específico nativo. Mas, por exemplo, no eixo de uma grande avenida, nem sempre a gente quer atrair ave, fauna ou algo desse tipo para um lugar onde a velocidade dos carros e dos caminhões é muito grande. Então, nós estamos fazendo, sempre que possível, uma mescla de espécies. Por exemplo, nos viveiros municipais, nós temos palmeiras muito mais altas do que mudas de árvore. E as mudas de árvore de pequeno porte, em geral, sofrem uma depredação muito maior, principalmente na região central da cidade. Passam cerca de 5 milhões de pessoas por dia no centro. Então, quando a gente planta um gerivá com um DAP 12, com uma altura aí de 4, 5 metros, às vezes 6, é uma garantia de que ele não vai ser depredado. Então, nós procuramos fazer isso. Uma fênix canariense, que o viveiro municipal tinha aos montes, e já é uma planta formada, em alguns momentos a gente queria chamar a atenção das pessoas para que um espaço que era de concreto ou de asfalto passou a ser um jardim. Então, era muito mais importante que a gente conseguisse dar um porte paisagístico para isso, mesmo que nem todas as espécies fossem nativas, mas para chamar a atenção para que aquilo virou um jardim e é um jardim que coleta água. E, desta maneira, como as mudas vêm dos viveiros municipais, vem com a chancela de que não são plantas invasoras. A gente, em nenhum momento, nunca usou nenhuma espécie que tivesse um risco de invasão biológica ou que pudesse disseminar sementes em diversos pontos. Os capins usados ali nos arcos do Bexiga, por exemplo, ali é uma intenção estética muito mais do que um jardim de infraestrutura verde ou de solução baseada na natureza. Por isso que classificamos como land art, não como um jardim de chuva ou algo do gênero. Mas são capins estéreis, né? Eles são de um fornecedor que as sementes não são viáveis. Então, é um capim facilmente manejável e que não se multiplica na cidade. Então, por esse motivo, ele foi escolhido, porque tinha um porte e um movimento, porque uma das intenções ali é, como passa muita gente e venta bastante, é de poder dar movimento à paisagem. A imagem talvez não mostre tanto, mas na ponta em que tem o eixo da interligação leste-oeste com a entrada dos arcos, foi criado um plantio adensado de árvores nativas. Então, tem um pedaço com os nativas e a parte estética da coisa de ser a provocação na paisagem foi feita com capim. E, dessa forma, na medida em que nos permitia usar, o pubiri, na maior parte do jardim de chuva, ele é notoriamente uma das plantas que mais faz fitorremediação por conta de poluição difusa. A pontedéria é outra que nós usamos com bastante frequência, onde tem parte alagada constante. E é um pouco isso, a definição que a gente, como paisagista, e o Rodrigo, como biólogo, também trabalha com isso, vamos compondo esse jardim na medida em que a gente tem muda disponível e possibilidade de uso, principalmente todas as espécies que são usadas aí há mais de 50, 60 anos na cidade. Então, vem um pouco o uso nesse sentido. O resíduo, da mesma forma, o
plano foi, aos poucos, as equipes perceberam que minimizava demais o traslado até o aterro para levar o entulho embora. Então, hoje, o entulho que é removido dessas obras é o que tem manta asfáltica ou algo que, de fato, tem um potencial risco de contaminação. O que é concreto, ou paralelepípedo, ou calçamento de granito, por exemplo, de calçada de petit pavé, né, ou piso português, isso é reutilizado nos próprios jardins. A gente acaba levando para o pátio da subprefeitura, isso é estocado, e depois esse material que é utilizado para fazer a base dos novos jardins que estão sendo plantados. Enfim, nós tivemos conversas com o pessoal da Poli, com uma série de ONGs e associações que tratam com jardins de chuva e que nos pediram para poder fazer os estudos disso. Nós sempre tivemos abertura para isso, mas o ritmo para fazer o que a gente fez no centro não pode ser o ritmo da universidade, porque senão a gente não consegue. Então, o que nós combinamos foi, nós vamos fazendo, demos o cronograma das obras que tínhamos para frente, para permitir, por exemplo, que os cálculos das bacias, né, das vazões de bacias hidrográficas, pudessem ser calculados e até houvesse um dimensionamento mais adequado dos jardins. Mas até que isso fosse feito pela academia, a nossa equipe estava com o ritmo de fazer um jardim por semana, a cada 15 dias. Então, na realidade, a parte agora dos estudos, e essa eu acho que é uma das grandes vantagens de ter se tornado política pública da cidade, é que agora a própria cidade pode ter parcerias maiores com as universidades que estão na capital ou que têm interesse, para, de fato, criar grupos de trabalho em que esse tipo de conhecimento teórico, com a ação prática, possa, se hoje estão andando meio que fazendo interseções e distanciamentos, possam cada vez convergir mais para que seja feito um trabalho integrado. Acho que a cidade vai ganhar demais com isso. Mas a nossa provocação era mostrar que isso podia ser feito no lugar mais difícil, que é o centro. 5 milhões de pessoas por dia, mais de 10 milhões de veículos, ninguém com muita, vamos dizer, sensibilidade, joga-se muito lixo na rua, joga-se muita coisa fora, e o centro, por ser um lugar de passagem, tem um sentimento de pertencimento diferente do bairro, né? Então, nossos jardins precisavam ser assim, hardcore, não dava para ser uma coisa muito sensível. Nós acompanhamos, assim, nos bosques, por exemplo, nós já estamos na terceira geração de bentivis e beija-flores que estão nidificando e se multiplicando. Mesmo nos jardins que têm floridos, a quantidade de insetos e coleópteros, principalmente, pássaros, é muito grande, muito grande. Principalmente quando usamos algumas espécies mais como as pentas e outras, a infinidade de borboletas é astronômica. O que nos deixa bastante satisfeitos. Ainda não felizes, mas satisfeitos. Parabéns, realmente é muito legal. A gente tem aqui um monte de outras perguntas. Eu acho que tem uma que a Bianca trouxe, com relação a... Vocês implantaram algum canteiro pluvial, esse jardim de chuva na calçada? Né? Como é que se vocês já fizeram isso, como é que foi feito? O que projeta? Enfim, a SUB faz a ligação com a CET, no caso de incluir vagas verdes, como assim, mais focado mesmo em uso mais aonde já tem algum, acho que uso ou viário, que é a questão da vaga, ou na calçada, que é onde a gente também tem outras questões na calçada, né, que é a questão do que está no subterrâneo da calçada, na hora que você quebra. Eu queria a pergunta meio que é por aí. E eu tenho uma outra que talvez você possa engatar junto. Se o Largo das Araucárias, aquele primeiro jardim de chuva que foi feito lá em Pinheiros, também teve influência nesse trabalho, porque isso aí foi feito esse jardim de chuva lá que o Guilherme Cassenha projetou, o Ricardo Cadinho, o Nick Sabei e o Sérgio Reis desenvolveram, né? Eu fui, inclusive, no dia do mutirão.
aliás, também, se vocês usaram mutirão ou só o pessoal da prefeitura, foi, de alguma maneira, serviu de inspiração para vocês, né? Por exemplo, a maior parte desses jardins eles estão executados ou em calçadas ou em leitos de vias, né? Então, assim, sempre tem uma parceria com a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, porque, de um jeito ou de outro, ao longo da obra, vai ter algum impacto no trânsito. Nós tivemos, se por um lado, essa pandemia maluca, que, enfim, trouxe tanto transtorno à vida das pessoas, por outro lado, ela nos permitiu ter uma velocidade de trabalho muito maior, porque, como eu disse, nossas equipes e o nosso trabalho, que foi classificado como essencial, seja pela nossa idade, ou seja, de fato, pela questão da zeladoria, com o fluxo de pessoas minimizado e de veículos muito menor, nós tivemos mais chance de fazer coisas onde, no dia a dia, como hoje está sendo a interligação leste-oeste, só é possível trabalhar aos sábados. Na 23 de maio teria sido a mesma coisa. Mas nós passamos 2 meses fazendo obra na 23. Então, sempre tem uma comunicação e uma forma de interagir para que os impactos, os transtornos sejam os menores possíveis. Depois do jardim pronto, aí o impacto é zero, porque, de fato, ele ocupa o espaço que ocupava antes a calçada. Na calçada, sempre a gente dá predileção pela face externa da calçada, né? Justamente para poder coletar a água que vem pelo leito da via, que normalmente é onde está plantada a vegetação arbórea. Se não está, é onde a gente tem chance de fazer isso. E a vaga verde permite que a gente tire a árvore do eixo da fiação. Então, as concessionárias, na maior parte das vezes, estão mais próximas dos lotes, o que nos permite abrir isso com mais facilidade. Sempre é feita uma pesquisa aí pelos próprios encarregados das equipes ao cadastro municipal, porque você tem Comgás, tem a parte, às vezes, de energia que está enterrada, ou tem uma série de concessionárias de tecnologia, mas, enfim, faz-se a pesquisa, quebra-se, e a nossa recomendação é assim, sempre começa a abrir devagar, não tendo nada encontrado no subsolo, aí passa a ser uma dinâmica mais rápida. E dessa forma, enfim, nós fizemos isso tudo, inclusive a parte da Biovaleta alagada, que ela tem ali 700 metros lineares, uma calçada de mais de 3 metros de largura, que ela vive alagada. Nós criamos conexões entre os trechos dela para que a água saia de um pedaço e entre no outro. E o excesso hídrico, depois de passar por toda essa filtragem, se existir ainda, ele segue de novo e vai para o sistema de drenagem da cidade, o sistema convencional. Quanto ali o jardim do Beco do Batman não, a gente chama do Cu do Padre, né, que é ali das Araucárias. Enfim, nós tínhamos conhecimento do jardim e acho que é uma ideia, enfim, louvável, fazemos as mesmas ideias. Nós temos algumas restrições, é uma questão que o Rodrigo e eu discutimos muito, a gente acha que tem árvores de muito grande porte plantadas muito próximas uma das outras. Tem as araucárias a cada 1 metro, 1,5 metros. Eu, particularmente, acho um pouco temeroso, torço para que nunca dê problema. Mas, enfim, é um baita do jardim, uma baita de uma experiência, e que, de fato, enfim, a cidade precisa de exemplos. E esse é um dos exemplos mais antigos, né? Eu acho que o Parque do Povo talvez seja mais antigo do que lá. Mas no parque ainda não existia nem esse nome. E depois, em Pinheiros, aí é outra subprefeitura, né? Historicamente, por conta até da arborização do bairro e as facilidades, a subprefeitura ela tem uma outra dinâmica que é diferente da região central. A região central é onde tudo converge. Pinheiros é um lugar mais calmo, então, por vezes, é até mais fácil de conseguir algumas intervenções. Como agora estamos vendo acontecer na Lapa, na Penha. É muito gostoso ver que as coisas vão se multiplicando. E em algum momento nós imaginamos que
será feito, já solicitamos isso, inclusive, um mapeamento de todos esses jardins de chuva que a cidade tem, desde os mais antigos até os recém-implantados, para que as pessoas possam pesquisar no GeoSampa e descobrir onde estão os jardins de chuva de São Paulo, né? Quando foram feitos, quanto tempo, enfim, estão ali funcionando. E isso é informação a mais que todos nós vamos poder ter conhecimento, saber, acompanhar. Acho que o que mais faz sucesso é a pessoa acompanhar. Que é o caso da Vaga Verde. Nós fizemos as 4 primeiras. Depois a Carol pegou esse exemplo, disponibilizou no Instagram da subprefeitura e abriu para que as pessoas que achassem aquilo interessante solicitassem vagas. E em uma semana a gente tinha 36 pedidos. Então a participação das pessoas foi fundamental. Até brincamos, Rodrigo e eu, falamos, pô, Carol, já não está pouco trabalho, agora nós vamos ter que vistoriar 36 espaços em uma semana, porque agora a pessoa pediu, ela precisa ter um retorno, né? Então, onde era viável, onde não tinha incompatibilidade, por exemplo, com o Zona Azul, que é uma concessão municipal, ou onde não era uma avenida de trânsito muito rápido, uma via coletora, quer dizer, nós estabelecemos os critérios da Vaga Verde antes, para que as pessoas já soubessem, e dessas nós conseguimos que 15 tivessem a possibilidade de ser executadas. Todas elas já foram. E com a dinâmica de poder executar nos 8 distritos, para que isso não ficasse restrito a uma única região do centro, né? Porque, obviamente, o Pacaembu e Higienópolis têm muito mais chance de ter uma vaga verde do que o Bom Retiro ou Santa Cecília. Então, a nossa preocupação era que todos os distritos fossem contemplados, para que, de fato, nós pudéssemos distribuir e fazer as pessoas perceberem que isso era uma dinâmica da subprefeitura como um todo, né? Sem predileção por um lugar ou outro. Mas é óbvio que uma avenida como a Major Natanael tem no Pacaembu, mas não tem no Pari. É diferente. Então, aí é a questão da vocação espacial para receber esse tipo de intervenção. Aí o olhar do arquiteto ou o olhar do gestor de poder dizer aqui cabe, vamos fazer como um exemplo para a cidade. Em outros pontos, era uma área de alagamento, falar que precisa, não é que cabe. Aqui precisa e vai dar retorno, porque a gente tem certeza que as plantas vão se desenvolver bem. E dessa forma, todos os pontos históricos de alagamento do centro foram contemplados com jardins desse tipo. Muito obrigado, André, demais. Muito obrigado, assim, não vou perder a brincadeira, mas muito obrigado pela gentileza. Muito bom mesmo, muito bom. Gentileza Obrigada. gera gentileza, né? Exatamente. O plano do programa é isso, era que a prefeitura pudesse fazer um pequeno gesto de gentileza à população para que essa pudesse retribuir com gentileza. E eu acho que é por isso que ele deu tão certo. Fantástico. Assim, do que a gente está vendo em outros países, inclusive, por exemplo, em Paris, você pode adotar, as goras de árvore são muito maiores lá, né? Tem muita gola de árvore que é 2 por 3 metros para a saúde da árvore mesmo, né? E as pessoas agora podem adotar e fazer o que quiserem, não tem nem que perguntar, não tem que pedir autorização, faz, quer criar uma horta, quer criar um jardim selvagem, um jardim de borboleta, você vai lá. E as festas estão, as ruas estão vendo umas festas, literalmente, assim. É muito engraçado porque tem o pessoal da minha faculdade, que é tipo um senso estético um pouco apurado, ficar criticando, mas gente, isso está toda uma zona, que você tem, cara, deixa a natureza tomar conta, vá lá, assim, a gente encapou, né, tantos quilômetros quadrados, né, com concreto, com asfalto, etc. Assim, nós que não é no momento de olhar com muito olhar crítico, às vezes, essas coisas. Obviamente, sim, a biodiversidade nativa deve ser uma prioridade, etc. Mas, calma, assim, a gente tem prioridade. Acho que remover asfalto e poder reocupar esses espaços, às vezes, é mais importante do que ficar lá esperando as plantas certas, etc. Enfim, é sempre aquele dilema, né, que a gente fica entre o fazer, né, o feito, o perfeito, como que a gente fica, né? Mas eu acho que é muito instigante como trabalho ver aqui em São Paulo,
está mostrando o exemplo hoje no Brasil, né? E ser, assim, eu como assim, eu fico parte do tempo em São Paulo, mas eu sou morador do Rio. Eu vejo que aqui, né, falta justamente remover asfalto em grande escala, ir lá e fazer, né, desimpermeabilizou, ocupou com uma vegetação, e daqui a pouco outra vegetação vai se convidar, vai ocupar a gestão mesmo dessas áreas verdes também. Sim. Ela requer algumas escolhas a serem feitas, né? Porque todo mundo acha que o paisagismo é plantar as plantas e virar as costas e ir embora. Não, gente, plantar as plantas é 0,01% do tempo, né? Depois que a coisa acontece, né? Então, acho que bem, bem interessante, instigante. E, infelizmente, esteja chegando no limite do nosso horário, com muita pena, né? Porque dá vontade de continuar falando de tantos exemplos e fazer uma gentileza dois aqui, né? Daqui a pouco voltar a poder se estender, porque o assunto é super instigante, né? E, enfim, está acontecendo na prática, né? Então, Dia aproveitando... 6 é mais um craque. O Paulo foi professor meu, Exatamente. inclusive, dessas pessoas brilhantes que precisam ser mais conhecidas. Defende isso há tanto tempo. Exatamente. De A fato, gente eu tira acho ele que da existem... academia. Exato, mas a A gente, plataforma que eles estão no Lab Verde para esse tipo de projeto é sensacional. é, Então, exatamente. Por isso, a gente tem que... Eu acho que a cidade, principalmente uma cidade como São Paulo, tem momentos. Nós estávamos, em 2019, num momento de tentar mostrar que era possível fazer. E da melhor forma possível dentro desse recurso que era disponível. Recurso que eu digo financeiro, físico, técnico, que uma subprefeitura tem. E que não é nada extraordinário, mas tem. Então, fazemos. Existe o momento do choque. Nós já passamos pelo momento do choque. Nós estamos no momento agora do agraçamento, porque a cidade abraçou a ideia. A Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, enfim, hoje tem Jardim de Chuva como prerrogativa. A Soninha e o Camilinho transformaram isso em lei. Quer dizer, nós saímos do choque, passamos para esse agraçamento, e agora entra um período que é inevitável e indispensável, que é o de desenvolvimento, porque, enfim, estão se fazendo jardins de chuva, alguns não tão bons. A gente tem visto algumas publicações de jardins de chuva que estão com dificuldade de coletar água, mas as pessoas estão tentando fazer. Agora é hora de afinar, né? De fazer com que essa viola toque dentro de uma harmonia maior. E eu não tenho dúvidas, vai ter muita coisa bem feita, muita coisa ainda não tão bem feita, mas quando a gente chegar no próximo momento, vamos dizer, que todo mundo já entenda o que precisa ser feito, passa a ter um refinamento estético que hoje ainda não é permitido. Você tem que trabalhar com o que está à disposição. Eu querer colocar, nossa, plantas incríveis que não tem à disposição no viveiro, a prefeitura não consegue comprar. Porque tem que fazer uma licitação. Às vezes tem 2 viveiristas que têm uma planta extraordinária, você precisa de pelo menos 3. Então, esse processo é muito complexo. Se você restringe a um número de hipóteses, de situações que são viáveis do começo ao fim, você acaba criando um ciclo, né, de execução, de implantação, que te permite ir avançando. Eu acho que é o momento em que São Paulo hoje se encontra. Passamos o agraçamento, agora é hora de desenvolver e afinar. Eu torço para que isso ocorra. Nós, na SP Urbanismo, estamos agora tentando ir pelo outro lado, assim, como tentar fazer o projeto de excelência para mostrar que também existem projetos de alto refinamento estético ou técnico que podem servir de exemplo e complementar essa ação prática que é tão fundamental. A gente ainda tem o absurdo de a maior parte dos lotes da cidade são impermeabilizados. Isso responde por quase 80% do terreno do município. A prefeitura não teria que fazer nada de jardim de chuva se os munícipes, né, transformassem seus lotes em ambientes permeáveis. Não teria inundação. Mas nós não chegamos nesse ponto. Tem que usar o espaço público para sensibilizar, educar e, quem sabe, esperar que em breve toda a cidade fique permeável, né? Salvo o espaço, de fato, isso seja
dispensável. Vai passar o carro, mantemos o asfalto, o concreto, porque é melhor que a terra, mas fora disso, podemos usar outros substratos, né? Exatamente. Muito bom, André. A gente chegamos no fim, já passamos do fim, na verdade. Já passamos do fim. 5 minutos estourado, né? Desculpa aí, Rodrigo. Mais uma vez, Rodrigo e Amanda, que são nossos técnicos aqui. Desculpa. A gente tem que encerrar às 8 horas. Não, e a gente sempre agradece. dá uma passada aí. Mas, enfim, eu queria te agradecer muito mesmo. Acho que foi muito didático, né? A gente vê isso em implantação, porque a gente sempre vê muitos exemplos do exterior, e a gente trouxe você justamente por conta disso, né? Pelo seu trabalho aí em São Paulo, que eu acho que é tremendamente inspirador. Então, quero agradecer muito mesmo a sua apresentação. Eu acho que a gente ficou com... muita gente ficou com perguntas aí em aberto, né? Enfim, que eu acho que é legal, de repente, se você disponibilizar seu e-mail, alguma coisa assim. Já as pessoas está lá na apresentação, é só me mandar as perguntas, né? Que a gente faz uma resposta, de repente, uma resposta conjunta e encaminhamos a todo mundo ou a vocês, para poder encaminhar as pessoas, um documento único que responda a tudo, porque às vezes uma pergunta de um pode servir para outro, né? A gente faz isso com o maior prazer. Maravilha. E aí é isso. E, então, semana que vem temos o Paulo Pellegrino, que o Alex já mostrou, ele virá com o Silvio Mota, que é da UFMG, e vamos ver o que ele vai trazer para a gente, que eu acho que vai ser muito didático, né? Certeza. Ele é sempre muito didático e ele é muito enfático também, então vai ser bem legal. Tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que São Paulo está realizando. E obrigada aí também a presença de todo mundo, né? Eu acho que a gente teve aqui, chegou uma hora que a gente chegou quase 90 pessoas. Uau. E eu acho que é bem legal, né? Acho que no momento que tem tanta concorrência de eventos, a gente tem tido ainda uma audiência bastante expressiva, né? É sinal que há bastante interesse. E depois a gravação, muita gente que chega tarde e tal, já mandou mensagem dizendo que vai ver a gravação, e a gente tem também um acesso bastante grande nas gravações. Então, esse aqui depois vai para o site da PUC e vai para o canal do YouTube da pós-graduação. Podem divulgar para todo mundo, se quiserem rever e pegar mais detalhes, também vai estar lá. Tá? Obrigada. Valeu, parceirão Pierre, que chegou hoje de viagem internacional. Né? Também está arrebentado, não sou só eu. Estamos juntos, né, Luca? Hoje é um dia coincidiu de eu estar chumbada, e aqui onde eu estou já é mais de meia-noite. Exato, são 1 da manhã aí, né? Então, aqui eu estou... Não, obrigado a todos, né? Muita gente conhecida aí que eu vi a Andréia, vi o Dário, o Antônio, companheiro da Espanha, que está sempre presente. Antônio está sempre. Um monte de Lucas, gente bom, aqui. Tem muita gente querida aqui, né? E é maravilhoso estar com vocês. Até a semana que vem. Até, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.